Goiânia vira um caos. Pessoas com medo, sem saber do que realmente se tratava. Luiz Odete, cunhada de Ivo, relembra como teve o primeiro contato com o Césio e como foi o processo de tratamento. O primeiro contato que eu tive foi quando o Ivo foi visitar o irmão dele, que já estava doente, né? E aí, na hora que eles estavam indo embora, ele mostrou para ele que ele já tinha visto que aquele material brilhava. Aí mostrou para ele, ele pega um pouquinho num papel, colocou no bolso da bermuda e levou para casa. Aí eu fui lá na casa dele, cheguei lá, a Leide estava brincando com elas lá no quarto. Aí ela me chamou, falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Aí eu entrei no quarto, no que eu entrei, ela mesma apagou a luz. Quando ela apagou a luz, aquilo brilhava que parecia soltar raios. E eu peguei um pedacinho para mostrar para meu esposo, né? Aí, antes de eu ir lá para casa, o Ivo falou: vou fazer a Odete ficar bonita. E aí, somente o papel que tinha trazido as pedrinhas, ele passou pelo meu pescoço, onde tem a lesão de queimadura. Aí eu fui lá para lá, mostrei para meu esposo. Aí, mais tarde, minha filha acordou, né? E na hora que eu fui para levantar, aquilo brilhou no meio da minha cama, porque ele não importou com aquilo. Aí ele falou assim, quer dizer, na hora eu levantei, brilhou muito lá no meio da minha cama, e eu peguei ela para jogar no chão, só que ela não caiu. Meu marido ficou com o braço em cima. Da maneira que ele ficou com o braço em cima dela, ele queimou o braço. E no outro dia eu tinha que ir em Anápolis. Eu com a família, né? E nós fomos. Aí para mim viajar, eu nunca vomitava, não passava mal nem nada. Esse dia eu vomitei, passei mal, vomitei. E chegando lá, por onde eu passei, tudo ficou contaminado. E só sei que aí, quando eles descobriram, aí chegou um ônibus da PM na porta, chamando que saísse, que todos saíssem de lá, daquela casa, que ninguém podia ficar lá. E nós saímos e entramos nesse ônibus. Eu, meus filhos, meu esposo, o Ivo, a Leide, os funcionários. E esse ônibus veio direto para o HDT. Para o HDT não, perdão, para o Estádio Olímpico. Lá no Estádio Olímpico, eles disseram: quem tem lesão fica no ônibus e quem não tem desce. Minha irmã desceu com as crianças, minha, né? E eu nunca tinha me separado dos meus filhos. E eles eram muito novos, sabe? A minha mais nova tinha só 1 ano. E aí eles desceram. E eu fui pro HDT. O ônibus seguiu aqui pro HDT. Ali nós ficamos. Não sei quantos dias foram. Aí fomos transferidos de novo para o HGG. E lá no HGG, da medida que as pessoas iam piorando, eles iam mandando para o Rio. E meus filhos aqui por mãos de estranhos. Aí, quando nós fomos para o hospital, eu me lembro que lá estava o Ivo, ele ainda brincou comigo, estava a Leide. E nós ficamos no mesmo pavilhão do hospital. E a Leide, fisicamente, ela estava bem. Nós todos fomos, assim, fisicamente bem, sabe? E ela ganhava muitos brinquedos, que comoveu muita gente, a idade dela, né? Um dia eu estava lá no quarto, assim, lembro que o Ivo chegou, encostou-se no portal da porta, olhou em mim e falou: Odete, minha família só me chama de Odete. Aí ele falou: Odete, você tá bem? Eu falei: tô. E você? E ele falou: não, eu não tô não, a Leide morreu. Aí depois eu fiquei sabendo que a Maria Gabriela também tinha morrido. E aí as esperanças foi acabando. Porque o Edmilson foi comigo, ele morreu lá também. E eu pensava que eu não tinha esperança de voltar. Odson, irmão de Devair, na época, com 32 anos, era também motorista de ônibus e acabou contaminando por onde passava. No dia 22 de setembro,
de 87, fui fazer uma visita ao Devair, meu irmão, e chegando lá ele me disse que havia comprado um material que à noite emitia um brilho muito bonito, muito atraente. E ele era dono de ferro velho, né? Ele comprava e revendia materiais recicláveis, papel, ferro, alumínio, esse tipo de sucata. E me apresentando aquele objeto, disse que tinha um interesse em mandar fazer um anel e presentear a esposa, já que o brilho era muito bonito. Ele achava que ia dar uma pedra muito irradiante, né, no bom sentido da palavra, em um anel. E eu coloquei um fragmentozinho, metade de um grão de arroz, mais ou menos, na palma da mão. Fiz esse movimento aqui, ele esfarinhou, virando pó. Então eu disse que não tinha consistência para pedra de anel, que jogasse aquilo fora. Ele não tinha, como eu vi, era durante o dia, por volta de 4h30 da tarde, não tinha nenhum brilho, nem nada que chamasse atenção, não tinha cheiro, não tinha brilho, nada que chamasse atenção. Era uma cor esverdeada, assim, bem sem graça, parecido com uma pedra de cimento, e não tinha consistência, né? Ao toque, ou uma fricção, ele se esfarinhava. Então eu disse que não tinha consistência. Ele com uma cor bastante escura, um bronzeado muito falso, feio, e segundo ele não tinha paladar, não tinha olfato, tanto fazia ele colocar açúcar ou sal na boca, o gosto era o mesmo. E os dentes dele também estavam bambos na gengiva, eu mexia com eles assim. E não sabia, ninguém sabia do que se tratava, né? Não fazia ligação do mal que eles estavam sentindo com aquele objeto. Ele imaginava que fosse uma intoxicação alimentar. A Maria disse que à noite ela tinha necessidade de levantar e cobrir aquele objeto, tamanha era a luz dele. Então ele tinha o poder de clarear a casa toda, apesar de estar na sala. E ela disse que perturbava muito para eles dormirem. Esse foi o meu contato, muito rápido. Tarzan de Castro não foi contaminado pelo césio, mas ele acompanhou o pânico da população local e o preconceito das pessoas de fora. Olha, naquela época eu estava intensamente na polícia, tinha sido deputado estadual, federal ainda, então foi um momento chocante. Como eu tinha um imenso contato com a população, eu senti o medo, o terror, e eu tinha plena consciência da gravidade que foi aquele acidente. E também houve uma rejeição assim de Goiás, uma rejeição. Goiás passou a ser temido. Aqui quem vier está contaminado, quem vier vai ter uma contaminação ou de câncer ou de uma outra doença grave. Então criou-se uma situação em que a sociedade foi totalmente tomada de surpresa por um acidente que foi o maior acidente nuclear do Brasil. Então, o governo até que reagiu de maneira correta, quer dizer, procurou amenizar, mas ficou aquela marca contra Goiânia. As pessoas não queriam visitar Goiânia, o comércio caiu e todos os setores da sociedade sofreu graves consequências. E houve uma reação, isso foi positivo, uma reação positiva das pessoas que amam Goiânia, que gostam de Goiânia, e inclusive dos diversos grupos sociais.